iniciar rezando a oração do Ângelus. Rainha do céu, rejubilai, aleluia, porque aquele que merecestes trazer no seio, aleluia, ressurgiu como dissera, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, rejubilai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei por intercessão da Virgem Maria, sua Mãe Santíssima, que sejamos admitidos às alegrias da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos hoje dar continuidade ao que conversamos na última vez que estivemos reunidos, antes do sábado santo, sábado de aleluia. Nós falamos da última vez sobre a Virgem Maria. E hoje, para dar continuidade, nós vamos falar sobre o livro Os Atos dos Apóstolos. Livro esse que toda a Bíblia é inspirada por Deus, que estamos vivendo nestes dias. Você. Boa noite, irmãos. Hoje eu fui convidado a participar aqui com o Diácono essa catequese sobre Atos dos Apóstolos. Diácono, sobre Atos dos Apóstolos, é um livro, né, que ele tem duas partes. Quais são essas partes importantes para nós conhecermos? Então, Bernardo e irmãos, os Atos dos Apóstolos, ele é dividido, na verdade, porque é um só livro, mas em duas partes. Uma marcada por Pedro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, e outra por Paulo, que vai do capítulo 13 até o seu final, capítulo 28. E dessas partes que nós temos de importante no livro dos Atos dos Apóstolos, assim, existe fica melhor. Existe uma ligação importante entre essas duas partes. Sim. Uma parte de ligação lógica e importante. Isso. Que partes são essas? Essa ligação que existe, ela está no capítulo 15, que é onde faz a ligação, porque Pedro é conhecido como o apóstolo dos judeus, né? E ele prepara essa parte que fala sobre Pedro, vai preparar a parte de Paulo, que é conhecido como apóstolo dos gentios. O que são gentios? Todas as gentes, todos os povos, né? Sem distinção. E esse capítulo 15 é como se ele fosse uma ligação, uma união, né, entre essas duas partes. É onde nós vamos ter um melhor entendimento. Justamente nesse capítulo 15, nós temos um grande debate, né, que é o Concílio de Jerusalém. E, especificamente, o que ele trata, o que foi esse grande debate? Entendi. O Concílio de Jerusalém, ele vem trazer à tona uma questão que nós, às vezes, muitas das vezes, acabamos não tendo conhecimento de que existiu, que eram os judaizantes. O que eram os judaizantes? Era uma seita de cristãos judeus, que entendiam que os gentios, ou seja, todos os povos, todas as gentes, deveriam se converter ao judaísmo, seguir todo o processo do judaísmo, né, realizar a circuncisão, né, e só após observar as circuncisões, realizar a circuncisão, observar as festividades judaicas, é claro, as dietas alimentares previstas dentro da lei de Moisés, esses cristãos estariam preparados para ser, entre aspas, assumidos pelo Cristo, né? E existiam essas pessoas que eram chamadas de judaizantes, meus irmãos. E os apóstolos entraram basicamente
nesse conflito para que se discutissem essas coisas, porque o que os apóstolos entenderam, após uma conversa bem extensiva, né, vamos dizer uma conversa, né, muitas das vezes não tão amistosa, né? Debate, né, quase sempre tem uma... Os debates, eles não são, muitas das vezes não são amistosos. Não são tão tranquilos, né? Isso. Eles entenderam que o Cristo Jesus supera todas aquelas expectativas que os judeus tinham. Não é necessário, para ser aceito pelo Cristo, porque o Cristo diz que vem para todos os povos. Ele pede para que os discípulos preguem para todos os povos. Portanto, não era necessário que o cristão, para ser aceito, realizasse todos aqueles preceitos. Nós temos também, para entender isso, Gálatas 5, meus irmãos, Gálatas 5, capítulo 5, versículo de 2 a 6. Gálatas 5, de 2 a 6. Vou pedir para o Bernardo ler. Isso. Gálatas 5, de 2 a 6, para que os irmãos possam entender. Vamos repetir, Gálatas 5, versículo de 2 a 6. Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. O que São Paulo vem nos dizer é que só nos basta a fé para que o Cristo nos aceite e nos deixe pertencer aos seus filhos. Então, essa questão dos judaizantes é algo que foi bem extensivo, tanto que gerou o que a gente conhece como o primeiro concílio de Jerusalém, ou seja, onde todos os apóstolos estavam reunidos para esse debate. Assim, só fazendo um pequeno paralelo, que quando Jesus mesmo diz que ele veio para aprimorar a lei. Sim. Ele não veio para mudar a lei. Isso. Então, quer dizer, provavelmente esse debate deve ter recaído muito em cima dessa fala de Jesus, para que essas pessoas, para que essas coisas não fossem assim, tem que ser absorvidas pelos convertidos. Porque, senão, a salvação que Cristo nos dá através da cruz e sua ressurreição perderia o sentido. Se tivéssemos que nos circuncidar e continuar, né, observando, né, os dias festivos judaicos, né, as dietas alimentares previstas, né, tudo aquilo da lei de Moisés, de nada serviria o sacrifício de Jesus para nós. Ou seja, seremos todos hoje em dia judaizantes. Seríamos todos judaizantes. E ainda temos, meus irmãos, alguns judaizantes nos dias de hoje, mas não vamos entrar nesse mérito, porque a discussão fica muito grande. Algumas pessoas talvez não vão entender, né? Mas no prólogo, né, do terceiro evangelho, dos Atos Apóstolos, né, ele faz uma alusão a uma obra anterior. Né? Qual é essa alusão? Então, Bernardo e irmãos, a autoria dos Atos Apóstolos, ela é atribuída a São Lucas, que também é o autor do terceiro evangelho. Né? Prólogo, o que é o prólogo? É um texto introdutório, né, de uma obra literária. Seria uma introdução. Seria uma introdução. Né? Então, vamos, para que nós possamos ter a confirmação do que nós estamos falando. Vamos abrir Lucas 1, de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4. Pedir novamente para o Bernardo fazer a leitura. Por favor, Bernardo. Só uma pequena correção. Antes de costumar ler, né, como é que eu vou dizer,
esqueci o nome, dá, vamos dizer assim, as leituras, né, um título, isso. Né? Então a gente lê a passagem. Então aqui, ó. Vamos tá baixo. Depois eu vou tirar ali o fone para ser melhor. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrever-os para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então, irmãos, Lucas fala a um personagem até nesse momento não conhecido por nós, né? Teófilo. Mas antes de explicarmos quem poderia ser o Teófilo, vamos abrir no prólogo do Evangelho, de Atos dos Apóstolos, na verdade, que também é de 1 a 4, ou seja, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado, e a eles que se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E começando com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Então, meus irmãos, no versículo 1 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer: fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo. Que primeiro relato é esse? O terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. E quem é Teófilo? Se nós dividirmos, Teo, prefixo em grego significa Deus. Filos, amigo, pode ser interpretado como amigo de Deus, filho de Deus. Como Lucas utiliza em seu evangelho excelentíssimo, alguns estudiosos também dizem que este Teófilo era alguém que compunha o Império Romano. Por isso Lucas dá uma ênfase nessa saudação de excelentíssimo Teófilo, para que ele não pudesse ser reconhecido pelos romanos e não pudesse ser punido também. Por isso Lucas dá esse ó, excelentíssimo Teófilo. E por isso que ele diz também nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos que foi escrito mais ou menos 10 anos após o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de Lucas ele é escrito por volta de 65, né? Então, Atos dos Apóstolos ele tem mais ou menos a sua construção em 75, 85. Alguns estudiosos ainda existe esse debate, né? Então, Lucas são essas duas partes, ou seja, nós entendemos que os dois prólogos são iguais, ou seja, a escrita é igual, porque Lucas era um homem culto, por ser médico, ele vai trazer também alguns detalhes, como a cura, que nós vamos ver mais à frente, a cura do paralítico, alguns detalhes que só aquele que conhecia os detalhes técnicos da medicina poderia nos dar. Não um simples leigo escrevendo de algo que nunca tinha visto, né? Porque para ele é mais fácil falar a parte técnica do que isso, a parte teórica, vamos dizer assim. E voltando àquilo que você perguntou, nós falamos sobre os prólogos, né? Você me perguntou sobre o Atos dos Apóstolos é uma continuidade do livro de Lucas, né? Então, se nós abrirmos, meus irmãos, Lucas 24, detalhe, vejam bem, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Catequese, não existe catequese sem a palavra do Senhor nos acompanhando. Portanto, se não tivermos a palavra do Senhor para nos orientar, não é catequese, é
a minha fala pura e simplesmente. Mas como não é a minha fala, é catequese, temos que ter a palavra do Senhor para nos amparar. Então, Lucas 24, capítulo 24, versículo 47 a 53. Isso, 47 e 53. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 8 a 12. 8, 12. Isso. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes aparecem 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então, meus irmãos, o que Lucas escreve no capítulo 24, de 47 a 53, ele volta a repetir no capítulo 1, de versículos de 8 a 12, para dar a continuidade do que tinha escrito no Evangelho. Por isso, a história vai nos dizer que os Atos dos Apóstolos é a continuidade, seria a continuidade do Evangelho de Lucas, ou seja, o terceiro Evangelho. Porque Lucas, ele vem trazer à tona o último momento em que os discípulos estavam com Jesus. E só o mesmo autor, 10, 12 anos depois, poderia ter em sua mente todas aquelas mesmas informações com os mesmos detalhes. Assim, até uma percepção talvez um pouco diferente da leitura, é que ele fala que 2 homens, né? Isso. 2 homens cheios de branco. Isso. E a gente sabe que naquela época, para uma notícia, né, uma informação se dar como verdadeira, Sim. se dar como verídica, vamos dizer assim, tem que se dar por 2 pessoas. 2 pessoas. Quer dizer, se ele fala que só um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, está aí falando por quê? Jesus vai voltar. Então ele coloca 2 homens vestidos de branco. Para dar veracidade àquilo que ele estava escrevendo, né? 2 anjos, e as testemunhas eram quem? Os apóstolos. Né? Essas eram as testemunhas e esses 2 anjos que estavam ali também para que pudessem, né, os orientá-los ao que fazer naquele momento, já que Jesus tinha ascendido aos céus. Tiago, a gente sabe que o livro do Atos dos Apóstolos tem, lógico, toda a Bíblia, vamos colocar de Gênesis a Apocalipse, tem sua suma importância na nossa vida de cristão. Né? Mas para a nossa vida de comunidade, acredito eu, que é um livro que deveria ser, vamos dizer assim, estudado desde pequeno, vamos colocar assim, né? E dentro de tudo isso, qual é você diz para nós, a importância desse livro para nós, como cristãos católicos, para a comunidade? Assim como toda palavra de Deus é importante, mas o livro dos Atos dos Apóstolos,
Esses dias eu ouvi até um padre que ele é formado em teologia, teologia bíblica, sistemática e por aí vai, né? Ele até dá aula no século XXI. Ele dizia que o termo correto deveria ser átulo de apóstolos, não dos apóstolos, né? Mas esse livro ele vai ter uma importância grandiosa na nossa fé, porque só no primeiro momento nós temos Pentecostes, discurso apostólico, ou seja, o primeiro discurso de um Papa, que é Pedro, né? As primeiras conversões, né? a primeira comunidade cristã, enfim, é o livro que vai iniciar a igreja, ou seja, vai dar início à igreja, que vai dar à igreja o corpo que ela tem hoje. Se nós abrirmos a nossa palavra de Deus em Atos dos Apóstolos 2:1, nós vamos ver que temos o que? Pentecostes. Pentecostes é quando se completavam os 50 dias para que acontecesse a festa da Páscoa. E os discípulos estavam reunidos no local, escondidos, fechados, com medo, porque continuavam a ser perseguidos pelos cristãos. E acontece Pentecostes para que se cumprisse aquilo que o Senhor disse. O Senhor disse: lhes enviarei o Paráclito. Vão até Jerusalém, não saiam de Jerusalém. É o que Jesus diz antes de ser levado aos céus, da sua ascensão, da sua gloriosa ascensão. Jesus vai dizer: não saiam de Jerusalém até que eu vos mande o Paráclito. E o relato ele é tão importante. Eu vou pedir para o Bernardo fazer essa pequena leitura para que nós possamos conversar um pouquinho mais, irmãos. Pentecostes 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus irmãos, eles estavam fechados, não por preciosismo, mas por medo de serem mortos. E após essas línguas de fogo os encherem com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas. Tanto que a multidão, que era mais ou menos 120 homens que estavam ali naquele momento, ficou perplexa, porque não conseguia entender porque aqueles galileus falavam e várias outras etnias, como partos, medos, elamitas e habitantes da Mesopotâmia conseguiam entender. Só o Espírito Santo seria capaz disso. E após esta manifestação, acontece algo que para nós ele é marcante. O que acontece quando Cristo é preso? Logo após o Cristo ser preso. Pedro nega Cristo 3 vezes. Por 3 vezes. E Pedro, após o advento do Espírito Santo, ou seja, de Pentecostes, como nós conhecemos como Pentecostes, na festa de Pentecostes, é anterior à vinda do Espírito Santo. Isso que temos que entender. Não é? Pedro assume o seu lugar na igreja, porque quando Cristo diz: tu és Pedro, e em cima de ti edificarei a minha igreja, o que ligares no céu, ligarás na terra, o que desligares no céu, desligarás na terra. Pedro, a partir daí, ele assume, e aí nós temos o que pode ser conhecido como o primeiro discurso papal, o primeiro discurso de um Papa, porque Pedro é o nosso primeiro Papa. E isso está no capítulo 2, de 14 a 36. Pedro
vai falar para os homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém. E muitos homens diziam que aqueles apóstolos estavam embriagados por vinho doce, por não entender o que estava acontecendo, né? E Pedro vai falar mais uma vez, como João Batista disse: arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Porém, com Pedro, o reino dos céus já tinha acontecido, pois Jesus já esteve no meio dos apóstolos. Então Pedro vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que sejais batizado com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, para que aconteça a remissão dos seus pecados. E Pedro, ao final desse seu discurso, mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. Lembrando, quando se diz 3.000 pessoas, como o Bernardo ainda há pouco falou, só se contavam os homens, as mulheres não tinham valor naquele momento histórico da nossa sociedade. As mulheres não tinham valor, né? Então se contavam os homens, ou seja, 3.000 homens se converteram só. Sem contar as mulheres, né? Sem contar as mulheres e as crianças, que também não tinham o menor valor. Né? Não tinha nada a ver com nada. Não. Nessa passagem, se me permite, eu assim, destaquei duas partes importantes desse discurso de Pedro. É uma que está no versículo 20 e 21. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 36 ele diz, já encerrando o seu discurso, né? Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Quer dizer, provavelmente essa última frase de Pedro aí desse discurso... lembrando que na primeira citação que você faz, você selecionou, Pedro está falando sobre o profeta Joel. Ele está citando uma profecia de Joel, não dele próprio, né? Mas as últimas palavras que você cita: saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, ou seja, casa de Israel significa todo o povo judeu, né? Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Ou seja, Pedro também vai colocar a responsabilidade da crucificação de Jesus para aqueles homens. Porque os homens preferem um ladrão a Jesus. O que é Jesus? É bem provável que eles depois tenham se arrependido dessa situação. Não vou nem comentar mais aqui. Nós temos também no Atos dos Apóstolos a citação, né, sobre a nossa primeira comunidade cristã. Sim. Essa citação ela vai acontecer no capítulo. Na verdade, antes disso, nós temos as primeiras conversões, como nós já falamos. E a primeira comunidade cristã, ela acontece em decorrência das primeiras conversões. Porque não existe como acontecer uma primeira comunidade cristã se não existir uma conversão prévia. Se não existem pessoas convertidas. Pessoas que possam ter como o Cristo como o Senhor, o seu Salvador. E essa primeira comunidade cristã é algo que eles viviam o que se conhece como koinonia, ou seja, a união de tudo e a divisão de tudo. Eles dividiam tudo aquilo que estavam ao seu alcance. Meus irmãos, a palavra do Senhor está aí. Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Por favor, Bernardo. Vocês estão aí com as suas Bíblias, anotem aí Atos dos Apóstolos 2, 42 ao 47.
Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Eles estavam juntos, partiam o pão, louvavam o Senhor juntos. É o que nós fazemos quando estamos na nossa comunidade. Nós estamos juntos, rezamos juntos, e partimos o pão, a Eucaristia, que é o pão da vida, e louvamos o Senhor. Portanto, aqui nós temos indícios da primeira comunidade. Nós também temos indícios da primeira comunidade, um pouco mais à frente, no capítulo 4, de 32 a 35. Se a sua versão, meu irmão, vai estar diferente da minha versão, acompanhe a sua leitura. Capítulo 4, versículos de 32 ao 35. A multidão dos que haviam crido era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuíam-se então a cada um segundo a sua necessidade. Ou seja, tudo era partilhado. A própria palavra vai nos dizer, não existia entre eles necessitado algum, porque esta comunidade vendia. Depois já temos até uma história entre aspas, né? Um relato na Sagrada Escritura sobre Ananias e Safira. Os dois querem enganar o Espírito Santo, né? Mas antes disso, nós também temos o primeiro milagre apostólico, né? Que é quando Pedro e João estavam subindo para o templo, e o templo ele tinha várias portas, vários pórticos, né? Menores e maiores. E todos os dias um homem que era aleijado, deficiente, hoje em dia nós entendemos deficiente físico, mas ele não andava, ficava no mesmo pórtico pedindo esmola, todos os dias. Ou seja, não só os apóstolos viam aquele homem, todos aqueles que passavam pela porta do templo e entravam no templo, viam que aquele homem era paralítico. E este homem, dado o momento, ao ver a entrada de Pedro e João, olha para Pedro e João e pede uma esmola. E Pedro vai dizer, está aí no capítulo 3, no versículo 6. 3, versículo 6. Por favor, Bernardo. Só para dar sentido ao que estamos falando. Pedro, porém, disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E a partir desse momento, meus irmãos, ele recebe a mão dos apóstolos, é levantado, anda. A própria Sagrada Escritura vai dizer isso, não é invenção do diabo, longe de mim. Anda, pula, se alegra e não quer sair de perto dos apóstolos. Faz festa, né? Ele, fica agradecido. E desta forma, acontece após isso, um segundo discurso de Pedro ao povo.
Porque este momento era um momento que o próprio Deus mostra ao seu povo que encheu os apóstolos da sua graça. Que Cristo lhes revestiu de graça, pois eles também faziam milagres. E não, entre aspas, só o Cristo que fazia milagre. Porque até aquele momento muitos tinham dúvida de quem eram os apóstolos. A partir deste momento, na frente de todos aqueles que frequentavam o templo, quando este homem é curado e faz aquela festa que todos viam aquele homem naquele mesma posição, naquele mesmo local, pedindo esmola. E de repente esse homem começa a pular, correr, bater palmas, dar pulos. Isso para mostrar que os apóstolos, após, deixando bem claro, após Pentecostes, quando recebem os dons do Espírito Santo, também são capazes de interceder e realizar estes milagres. Mas lembrando, o que é que Pedro fala? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Pedro não diz em meu nome, não. Cristo é o Senhor, aquele a quem pertence a vida. Portanto, os milagres são realizados sempre em nome de Jesus. Por isso, Pedro, entre aspas, se aproveita deste momento para evangelizar, para ter um segundo discurso. E esse segundo discurso também vai fazer com que se convertam mais ou menos 5.000 homens. 5.000 homens. Ou seja, meus irmãos, em 2 discursos do nosso primeiro Papa, convertem-se 8.000 pessoas. Olha que maravilha. Isso porque, para aquela época, as mulheres e as crianças não eram contadas. Isso porque as mulheres e crianças não eram contadas. Né? Então, mas olha que transformação. Aliás, não os idosos, né, viúvas. Não, nenhum desses, todos esses eram colocados à margem da sociedade. Não sei se formos... Homens úteis, trabalhadores, né, vamos colocar assim. Né? Então, 8.000, olha que coisa. Que maravilha da nossa igreja. E algumas pessoas ainda duvidam disso. Né? E também, Bernardo, você me perguntou qual é a importância, né, do ato dos apóstolos. Eu sempre, às vezes, falo para... Você participa conosco, né, do curso bíblico, se deixar a gente vai falar o dia todo, né, porque cada capítulo tem algo importante e interessante para se falar. Né? Depois desse discurso, tem a prisão de Pedro e João diante do Sinédrio. Né? E essa prisão acontece até que, em determinado momento, eles não negam o Cristo. Por mais que eles fossem pressionados, eles não negavam o Cristo. E ao não negar o Cristo, eles professam que só Jesus Cristo é capaz de nos dar a liberdade, de ser libertos dentro daquela escravidão que o povo vivia. E nós temos também várias outras, entre aspas, coisas importantes dentro do livro dos Atos Apóstolos. Por exemplo, nós temos também, né, a instituição do diaconato. Isso que eu ia lhe perguntar agora, essa importante passagem para nós, né, que fala sobre a criação, vamos colocar assim, né, do diaconato, né, a função tão importante hoje em dia, e vemos que hoje, lógico, não só hoje, mas em toda a nossa igreja, a importância do diaconato na nossa igreja. Mas hoje em dia, vamos dizer assim, com essa questão dessa pandemia que estamos vivenciando, né, vê-se realmente a importância do diácono na igreja. Porque, por exemplo, imagina, ontem, né, tivemos um trabalho com o nosso padre Rufino. Mas se tivesse que ser ele hoje novamente,
lógico, com certeza ele faria de bom grado, Sim, né? sim, claro. Mas, convenhamos, é cansativo. Sim. É cansativo. E tendo, né, a pessoa do diácono na nossa paróquia, graças a Deus nós temos, e outras paróquias, a importância do diácono hoje na igreja. Lembrando, Bernardo, que nós vamos ler aqui a passagem da instituição do diaconato para os irmãos que muitos talvez não tenham esse conhecimento, mas o diaconato ele ficou, entre aspas, adormecido, não vou falar a palavra esquecido, adormecido em nossa igreja durante muitos anos. Só em 68, 1968. Com a promulgação do Concílio Vaticano II. Após a promulgação do Concílio Vaticano II, é que a igreja deu um novo ardor ao ordenar alguns homens, novamente, enquanto diáconos permanentes, para que pudessem também ajudar na evangelização. Eu digo ajudar porque, ao ler o texto, vocês vão entender, o diaconato ele é criado para servir. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Está no Atos dos Apóstolos 6, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Por favor. Naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram a reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e o ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, e puseram-lhe as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderaria à fé. Os diáconos são criados para servir. Servir a quem? A comunidade. Os diáconos não foram criados para servir aos padres, aos bispos. Notem aqui, não sou eu que estou dizendo. Foram criados para servir a comunidade. Porque aconteceu uma queixa, murmuração dos helenistas, ou seja, os gregos, dizendo que as suas viúvas estavam sendo mal assistidas. Os diáconos são criados para servir a mesa, não deixar faltar a mesa. Mas, como se pediu, homens cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nós vimos em Pentecostes, se continuarmos a leitura, vamos ver que houve um vento que sopra e murmúrio, o vento, o sopro de Deus, o Espírito de Deus sopra onde quer. E esses homens cheios do Espírito Santo, eles recebem dons. E esses dons são colocados à disposição da comunidade. Só fazer uma pequena esclarecimento, nós vimos aí na leitura, Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? Prosélito é aquele homem que não era judeu, mas assume todos os costumes do judeu, inclusive a sua circuncisão, para fazer parte do povo judeu. E aí ele é chamado de prosélito. Essa passagem aqui, que fala sobre a instituição do diaconato, até mostra bem para a gente perceber aquilo que nós falamos anteriormente, de que as viúvas não tinham valor. Não, nenhum. Então, por isso que os apóstolos, enquanto eles ministravam a palavra de Deus, deixavam outras pessoas tomando conta da comunidade, só que essas mulheres ficavam à margem. Por isso, a reclamação muito bem feita. De quem? Dos gregos. Porque o costume da sociedade grega era diferente do costume da sociedade judaica.
Por isso os gregos não entendem e reclamam. As nossas viúvas estão sem assistência. Mas os judeus não reclamam, porque a viúva no judeu, ela Tem que se virar sozinha. tinha que realmente encontrar um meio para se prover. E os gregos, eles não estão acostumados com esse tipo de costume. Por isso reclamam. Né? E os apóstolos fazem aquilo que o Senhor Jesus lhe pede. Né? E de proclamar o Evangelho a toda criatura. E a partir da instituição do diaconato, nós vamos ter o que a gente conhece como proto-mártir cristão. O que é o proto-mártir cristão e quem é? Primeiro mártir cristão, que é o diácono Estevão, que é Santo Estevão, que é aquele que, cheio do Espírito Santo e da graça, começava a operar prodígios, sinais entre o povo. E Estevão é caluniado, assim como aconteceu com Jesus. Deus coloca esta passagem, esta situação com Estevão, são situações, lembrando, meus irmãos, que semelhante não é igualdade. Né? Semelhança é aquilo que aparenta igualdade. Né? Ou seja, esses dois copos eles são iguais. Mas se existisse 1 centímetro a mais entre um e o outro, eles seriam semelhantes. Né? As nossas Bíblias elas podem ser iguais, mas elas são semelhantes, mas não são iguais. Por que eu digo isso? Porque a situação que acontece com Estevão é uma situação semelhante à que acontece com Cristo. Porque Estevão prega ao povo e acontece que alguns vieram intervir. Tem um povo que ficavam na sinagoga chamavam libertos. Né? O que eram, né, os libertos? Né? Os libertos, está aqui no versículo, se vocês procurarem aí, no capítulo 6, versículo 9, procurem aí, 9, né? Vai falar de libertos, não sei se na sua versão está escrito aí libertos. Está libertos também. Está libertos também. Né? Então, quem eram esses libertos? Né? Provavelmente, né, eles eram judeus que foram levados, né, por Pompeu em 63 a.C., vendidos como escravos, e depois eles foram libertos. Então, né, criou-se o povo dos libertos. Foi levado a Roma por Pompeu para ser vendidos como escravos, mas depois eles foram libertos. Então, e esses libertos também ficavam na sinagoga, como os fariseus ficavam nas sinagogas, como os chefes da lei. Né? Então, eles conseguiram 2 testemunhas para caluniar Estevão. E Estevão se mantém firme. E após o discurso de Estevão, em momento nenhum, e a própria leitura vai dizer que Estevão se apresenta como o rosto de um anjo, como se assemelhasse a transfiguração de Cristo, como mostra a face de Deus, como se Estevão mostrasse a face de Deus. E isso assusta aqueles a quem ele está acusando. Tanto que Estevão é morto sem julgamento. Quando nós vamos ver no versículo 6, 14, vai dizer: podemos ouvi-lo dizer repetidamente que esse Jesus Nazareu destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Estevão não fala nada disso. O que Estevão fala é o que Jesus diz: destruirei esse templo que é o corpo de Jesus e eu o reconstruirei em 3 dias. Estevão é levado para fora rapidamente para ser apedrejado. Meus irmãos, abram aí a passagem, a Bíblia de vocês, no Atos dos Apóstolos 7, 7:58. Abra no 55, perdão, Bernardo. Abra no 55. 7:55.
versículo 55. A 58, por favor, Bernardo. 55 a 58. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo descer os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Segue mais à frente, por favor. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Meus irmãos, Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus. E depois nos aparece a figura de Saulo. Saulo, o perseguidor. Saulo, aquele que foi treinado para perseguir cristãos. Hoje nós não vamos especificamente dessa pessoa Saulo. Nós não vamos nos ater a essa pessoa que é Saulo, o perseguidor. Se possível, no próximo sábado nós vamos falar basicamente sobre a segunda parte dos Atos dos Apóstolos e sobre Saulo, que vem a ser o apóstolo Paulo. Mas o que eu quero fazer essa ligação? É que quando acontece a execução de Estevão, o manto de Estevão é entregue aos pés de Saulo. Portanto, ele teria responsabilidade na morte de Estevão. Semana que vem nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse momento. Mas voltando também à instituição do diaconato, nós temos também no capítulo 8, 4 a 8, Filipe, diácono na Samaria. Lembram, meus irmãos, a passagem de Jesus e a samaritana, ou do samaritano que, quando aquele homem é assaltado, agredido, e o judeu e o samaritano não se falavam. Mas Filipe, diácono, é enviado a Samaria. Mas por que Filipe é enviado a Samaria? Deixa eu ler para vocês uma coisa aqui. No 8:1. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução, a execução de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ou seja, todos, com exceção dos apóstolos. Filipe não era apóstolo, Filipe era diácono. Então Filipe foi para pregar na Samaria. E lá ele tem um momento muito importante. Leia para nós, Bernardo, por favor. 8, 4. Vamos ler só o 8, 4 até o 7, por favor. 4 até o 7. 4 até o 8. Então, do versículo 4 ao versículo 8. Isso. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo, e a multidão estava atenta ao que o Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Meus irmãos, o que é que nós ouvimos agora aí? Nós acabamos de ouvir que de muitos possessos de espíritos impuros saíam. Qual foi a última vez que nós ouvimos que os espíritos impuros saíram? Foi quando Jesus expulsa uma legião de espíritos impuros.
Os espíritos impuros não saíam pelo poder de Filipe, e sim pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que também os diáconos, ao invés de, entre aspas, não é só, porque servir é a atividade principal, ou seja, a atividade inicial, principal do diácono, mas os diáconos também evangelizavam, também sempre invocando e elevando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Realizavam milagres, não milagres para enaltecer o diaconato, nem enaltecer Filipe ou qualquer outro diácono, mas para mostrar àquele povo da Samaria que Jesus, o Salvador, veio para todos os povos. Nós também temos, se nós virarmos a página, no versículo 26, nós vamos ter também o batismo de um eunuco, né? Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías, e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a